desejo provoca outro desejo, logo o homem nunca estaria saciado e, consequentemente, nunca atingiria tal felicidade. Eu concordo com Freud. Por isso eu acredito que a felicidade que Jesus está falando é diferente daquela mera realização de desejos. Essa felicidade só pode estar em Deus e numa busca constante de Deus. Esse é o pontapé inicial para eu ler as bem-aventuranças. Uma busca constante, grifem a palavra constante, de Deus. E são aqueles encaixados nas bem-aventuranças que estão aptos para perseguir o ideal colocado por Cristo. Por exemplo, os pobres de espírito são aqueles que aceitam a perda de todas as coisas, inclusive a perda de si mesmo, de forma que eles podem seguir a Cristo. E aqui eu coloco uma anotação de Ellen White que diz, no livro O Caminho a Cristo, quanto mais próximos estiverdes de Cristo Jesus, tão mais pobres e pecadores parecereis ante aos vossos próprios olhos. No sistema solar, qual planeta está mais próximo do Sol? O maior ou o menor deles? O menor. A mesma coisa passa na vida cristã. Quanto mais você se aproxima da perfeição de Cristo, mais pecador você parecerá ante aos próprios olhos. Eu tenho medo das pessoas certinhas demais. Eu tenho medo. Deus me livre das pessoas certinhas demais. Porque às vezes pode ser de plástico. Sabe, aquela pessoa que é toda muito metódica? Os que choram são as pessoas que vivem sem a ilusão de paz e prosperidade nesse mundo. E quando eu digo sem a ilusão de paz e prosperidade nesse mundo, sem a ilusão também de perfeição, de santificação nesse mundo. Santificação perfeita. Eles sabem que estão em meio ao grande conflito. Eles têm paciência, não estou falando comodismo, eu digo paciência com a sua própria fraqueza humana e com a fraqueza humana do outro. Porque só quem sofreu, só quem pecou, só quem precisou de perdão, entende o que é ter que perdoar o outro. Quando você nunca precisou de perdão, quando você é certinho demais, você não tem paciência para perdoar o outro. Por isso que eu falei, Deus me livre das pessoas certinhas demais. O aluno Caxias vai ser o pior professor da escola. Porque ele não tem paciência com o aluno que tem dificuldade de aprendizado. Eu tenho medo daqueles alunos de teologia que são muito bons, que só tiram 10 e tudo. Porque quando ele vem para o ministério, ele vai trabalhar com pessoas que não são tão bons como ele foi como teologando. E ele passa isso quando ele vira distrital, quando ele vira departamental, e ele se torna um. Quando ele está com o poder na mão, ele se torna um déspota. Eu tenho medo daquelas pessoas que nunca sofreram. Quem nunca teve depressão é o primeiro a falar que depressão é frescura. Então, por isso, eu concordo com Jesus. Felizes os que choram, porque eles não estão em conformidade consigo mesmo e têm desejo de encontrar a própria felicidade e realização em Cristo Jesus. Felizes os mansos, são aqueles que não falam em defesa própria, nem de seus próprios direitos. Eles subordinam continuamente seus direitos e eles mesmos para a vontade de Cristo primeiro e, em conseguinte, para o serviço dos demais. Mas a gente sempre quer ver o nosso lado. Toda a história tem 3 lados, o meu, do outro e a verdade. E todas as vezes que eu vou falar, sempre a verdade está comigo. O errado sempre é o outro. E quando eu erro porque o outro me fez errar. O único erro que eu admito para mim mesmo é quando eu pensei que estava errado e vi que eu estava errado, que eu não estava errado. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles renunciam à expectativa de que o homem pode fazer o paraíso no mundo. E aí eu fico preocupado. Porque muitos de nós, inconscientemente, estamos esquecendo do paraíso celestial e estamos achando que o homem pode realizar o paraíso no mundo. Muitos pais estão mais preocupados em preparar o filho para o vestibular do que para a igreja. Irmãos, é deprimente isso. Por favor, eu não estou aqui para dar lição de moral, não. Mas é terrível quando a gente vê na igreja pais que não atrasam a mensalidade do IPVA do carro, ele não atrasa o pagamento da TV a cabo, ele não atrasa a conta de luz, mas a mensalidade para o desbravador dele ir para o Campuri, ele nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. A pior luta de muitos diretores de desbravador é fazer o pai e fazer o filho ler a Bíblia. Ontem eu coloquei uma frase que não é minha no meu Instagram. Agora tem esse negócio de caçar Pokémon.
Achar Pokémon é fácil. Difícil é achar Filemon. Por isso, faz um sermão baseado em Filemon. Por isso, irmãos, eu digo para vocês que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Inclusive para si mesmo, que fala: Senhor, eu estou ruim, eu estou pecando, mas eu não quero continuar assim, Senhor. Eu tenho sede da tua palavra. Pai, faz de mim aquilo que eu deveria ser e não sou. Felizes aqueles que são misericordiosos, que deixam a sua própria dignidade e se consagram para os outros, ajudando os necessitados, os fracos, os desterrados. Felizes os puros de coração, que já não estão preocupados pelo chamado do mundo, eles se resignaram para o chamado de Cristo. Felizes os pacificadores, que detestam a violência que se usa frequentemente para resolver os problemas. Ah, pastor, nós vamos quebrar o pau na comissão da igreja hoje. Sabe, na vida muitas vezes você tem que escolher entre ter razão e ser feliz. O que você quer, ter razão ou ser feliz? Você está numa briga de trânsito, você tem razão, o outro tem uma arma. Você vai brigar? Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, estão dispostos a sofrer por causa de Cristo. Qualquer e toda causa justa se torna sua causa, porque é parte da obra geral de Cristo. O sofrimento se converte numa forma de comunhão com Deus. E lendo esse livro de Dietrich Bonhoeffer, tudo isso eu peguei do livro dele, me chama a atenção que em alemão o título do livro é Nachfolge. Nachfolge, que eles traduziram por discipulado, em inglês o preço do discipulado, é uma palavra difícil de traduzir em português. Em alemão é a preposição, significa seguir após, seguir depois, de acordo com. E Folge, em alemão, é justamente consequência, sequência. Então, Nachfolge significava em alemão seguir depois de, imitando, obedecendo. Nós não temos uma palavra em português para isso. Então eles traduziram por discipulado, mas em alemão viram o que mais? Forte a palavra? Traduzindo Nachfolge em uma imagem, Nachfolge é isso aí. Seguir após, imitando. Agora deixe-me fazer uma pergunta para vocês. Se o adulto é o andar ideal, o menininho está andando exatamente igual ao adulto? Exatamente igual? Não. Mas ele está se esforçando. De um jeito infantil, mas ele está se esforçando. E ele não está se esforçando para aparecer, ele está se esforçando porque ele ama aquele que ele está imitando. Ele ama o papai dele. Só isso. Qual o único motivo dele andar daquele jeito? Eu quero ser igual ao papai. Se você ama Jesus, você vai ser como aquele menininho ali, você vai andar. Jesus é o ideal das bem-aventuranças. Eu vou andar exatamente igual a ele? Provavelmente não. Jesus é Jesus, eu não sou. Mas eu vou imitá-lo. E eu me lembro de uma música de Padre Zezinho, que para mim resume de uma maneira prática o que é ser cristão. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.